uma das perguntas que eu mais vejo é: Felipe, o que eu uso aqui? O que eu uso aqui? Cara, não adianta, eu posso te passar uma centena de fórmulas para você usar em cada caso que você me passar, que você vai ter mais uma centena de clientes de casos diferentes que você não vai conseguir resolver. Então o que adianta? Muita gente vai em curso e a principal foco da pessoa, quando vai no curso, paga lá R$2.000 para ir no curso do fulano de tal e fica lá 8 horas só para anotar o que o fulano de tal usou no cabelo das modelos. Olá, aqui Felipe Restini. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Papo de Colorista. Estou aqui com a Bia Moretti. Olá! E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre formulação de cor, fórmulas de cor, como criar a cor para a nossa cliente, uma cor que funcione realmente, né? Vamos lá, né? Existem vários mitos, várias fórmulas secretas que as pessoas fazem e que a maioria dos cabeleireiros que são famosos aí divulgam aquelas fórmulas bonitas que eles fazem nas cabeças das celebridades por aí. Eu acho Aliás, que é muito interessante essa história de fórmula mágica, porque quando eu comecei, eu ficava fascinado pelo que a Yara, a minha mãe, fazia, né? Não sei se você sabe, mas eu venho de uma família de cabeleireiros. Minha avó fundou o salão que hoje eu comando. Depois veio a minha mãe também, e aí eu sou a terceira geração então de cabeleireiros da família, cabeleireiros que a minha avó, por exemplo, foi reconhecida internacionalmente, minha mãe também. E é o seguinte, quando eu comecei eu ficava fascinado com o que minha mãe fazia nos cabelos, com as cores que ela fazia e com principalmente a noção de correção de cor, de criação de cor que ela tinha. E eu perguntava pra ela, pô, e aí, né, isso é legal, eu quero aprender a fazer. Como que faz? Você me ensina? E ela falou, vixe, é o seguinte, você tem que ser o feeling, tem que ter experiência, tem que, né, ter o teu feeling ali, ter a imaginação de imaginar que essa cor vai com aquela cor. Eu falei, como assim feeling, cara? Eu já escutei a Yara falando já que é tudo muito intuitivo. Né? Essa questão intuitiva. Essa coisa de ser, é quase que nem, parece que é algo que passa assim por ali, e se você tiver sintonizado, pá, você vai lá e pega. E a verdade é que eu sempre fui um cara mais da ciência, mais assim, é preto no branco, né? Esse negócio de ser São Tomé mesmo, né? Esse negócio de ser intuitivo, eu não tenho essa intuição tão apurada. Eu acho que não ia rolar, e como não rolou muito no meu começo, eu cheguei a desistir de ser colorista, de fazer cor. Eu achava que aquilo não era pra mim, porque eu não tinha essa intuição. Com o passar do tempo, eu só cortava, então com o passar do tempo eu falei, não, eu preciso ver essa parada, né? Não tem como ficar sem fazer cor. Como assim? Faz bem, outro faz bem, outro faz bem. Por que eu não consigo? Por que você não consegue? E aí eu fui atrás. Eu acho que é um caminho natural também, né? Do cabeleireiro. É um caminho natural dele fazer outras coisas. O cabeleireiro também. que não consegue fazer cor direito, ele acaba perdendo muito da clientela, né? Se ele só corta, ou se ele só faz progressivo, ou se ele só faz qualquer coisa que não seja cor, a cor é uma das coisas que mais fideliza a cliente, né? Exato. Justamente por ser uma das coisas mais difíceis de acertar, né? E por ser uma das coisas mais complexas que se tem no mundo do cabeleireiro, né? Então era isso, e aí eu fui buscar entender melhor esse esquema de cor e procurar ciência por trás disso. Né? Fiz alguns cursos, nada mudou, continuei naquela de que, beleza. Porque nos cursos o que eu sempre escuto é que as pessoas, inclusive os nossos alunos falam muito isso. Hoje eu recebi um áudio de uma aluna falando sobre o que o Felipe está passando, o que ele está ensinando, e dizendo exatamente isso, que ela se sente refém, né, de algumas marcas de coloração, porque toda vez que ela vai fazer um curso de colorimetria, as marcas querem enfiar a coloração delas. Né? Não só isso, o método que cada marca ensina funciona só com aquela marca.
A verdade é que as pessoas não conseguem ser livres. E aí eu falei, não, mas isso tá errado. Vamos lá, né? Isso é cor. Vamos estudar cor. Tem tanto estudo científico de cor e bala. Meti bala e felizmente me casei com uma artista plástica que pôde me trazer um monte de conhecimento das artes plásticas. Sou eu, viu, gente? Sou eu. e que eu peguei emprestado todo esse conhecimento aí. O meu pai é matemático, então eu pude trazer... Eu pude desmitificar a matemática da cor, que na verdade não tem nada a ver com o estudo da colorimetria mesmo. Mas tem um outro lado da matemática que a gente traz também, enfim. E aí eu consegui cientificar, eu consegui deixar isso de uma maneira clara, de uma maneira mais preto no branco, que era o jeito que eu queria deixar. E tá tudo bem. A minha mãe até hoje faz cor intuitivamente, ela continua se dando muito bem com isso, mas nem todo mundo tem esse tipo de intuição. E na verdade isso é uma raridade, né? A pessoa que já nasce... E mesmo a pessoa que tem intuição, quando ela tem o conhecimento mais técnico e mais claro do que é cor, do que é a colorimetria, o trabalho é absurdamente melhor, né? Exato. Então é fogo. É igual quando... Esses dias eu acho que eu já contei essa história tantas vezes porque foi bem interessante. Esses dias a minha estoquista me desafiou e falou: você precisa gastar essas colorações que estão empacadas. E aí me jogaram logo um cabelo que era um cabelo branco para fazer sem ter base sem ter todas as cores que eu poderia ter, toda a gama de cores que eu tô acostumado a trabalhar. E mesmo assim, o conhecimento da colorimetria, o conhecimento da colorimetria verdadeira faz com que você consiga ir direto na jugular ali e criar a fórmula de cor que a pessoa precisa, que a pessoa quer, né? Inclusive a gente teve um aluno também nosso que mandou um áudio pra gente falando que ele trabalhou muito no sábado passado, falando que tinha feito tanta coloração, que chegou uma hora que ele já não tinha mais tinta pra usar. Então ele precisou ficar lá pensando muito, porque a cliente estava lá, ele não tinha o que fazer, não tinha tempo de sair para ir numa perfumaria, para buscar uma coloração diferente. Ele teve que se virar com aquilo que ele tinha, né? E ele, pelo que ele mandou no áudio, ficou muito agradecido porque ele conseguiu fazer até a última cliente, misturando tudo que ele tinha lá, e todo mundo saiu de lá super satisfeito. Então... É verdade, ele falou que estava muito cansado de pensar, né? Sobre essa abordagem da colorimetria que eu tô trazendo aqui. E a verdade é que, é claro, isso é muito natural, né? Por quê? Quando acreditava-se que a Terra era plana, né? Todo mundo acreditava que a Terra era plana e que, né, o céu fazia uma redoma em volta do nosso mundo. Estava tudo bem, todo mundo acreditava nisso. Quando Pitágoras foi lá e falou assim: não, galera, a Terra não é plana não, a Terra é redonda, né? E a galera ficou muito louca, demorou muito tempo pra galera entender e assimilar e acreditar que a Terra realmente era redonda. E hoje a gente tem imagem do espaço e etc que mostra que a Terra é redonda, né? É uma verdade científica hoje em dia. E olha que interessante, até hoje, acho que foi você que descobriu, alguém descobriu isso, você descobriu, não foi? O quê? Que até hoje tem seguidores, tem pessoas que acreditam que a Terra é plana nos dias de hoje, século XXI. Tem uma galera que fala que é tudo mentira, que todas aquelas fotografias que a NASA faz são todas fake, né? Que eles fazem no computador mesmo. Inclusive eles falam que as nuvenzinhas que são colocadas lá são todas feitas e que inclusive tem o pixelzinho lá da nuvem, o número. Meu Deus do céu. Então olha só onde vai a imaginação pro lado errado, pro lado da fantasia, né? E eu acho que principalmente quando a gente mexe com algo que é científico, todo mundo sabe que a coloração é uma química, que a cor é algo estudado na física e isso tudo é ciência, né? Não existe milagre, não existe mágica, o que tem é ciência. Aliás, a ciência parece mesmo uma magia, é verdade. Mas ela é ciência, quando você entende a ciência,
É igual o Mr. M, eu não sei a idade de quem está me assistindo, mas existiu um tempo atrás o tal do Mr. M, que ia no Fantástico desvendar os mistérios dos grandes mágicos e começou a desvendar os truques, como eram feitos os truques de mágica, né? Ele mostrava pra galera como é que era feito, ele mostrava o bastidor da mágica. Tinha gente que gostava, mas teve um monte de gente que ficou decepcionada em saber que a mágica não era bem assim. Não era bem assim, exatamente. Mas a verdade, eu acho que a verdadeira magia, na minha opinião, é justamente você saber fazer essa mágica, saber entregar essa mágica. Não adianta você esperar que a mágica caia do céu, né? E é isso que eu vejo muito. Uma das perguntas que eu mais vejo é: Felipe, o que eu uso aqui? O que eu uso aqui? Cara, não adianta, eu posso te passar uma centena de fórmulas para você usar em cada caso que você me passar, que você vai ter mais uma centena de clientes de casos diferentes que você não vai conseguir resolver. Então o que adianta? Muita gente vai em curso e a principal foco da pessoa, quando vai no curso, paga lá R$2.000 para ir no curso do fulano de tal e fica lá 8 horas só para anotar o que o fulano de tal usou no cabelo das modelos. Né? Eu tenho algumas pessoas que andam com a lista das fórmulas de cor das grandes celebridades, das celebridades e tal. A gente tem isso aqui no nosso salão, por isso que também. Tá falando. E a verdade é que isso atrasa muito, né? Porque cada cabelo é um cabelo. Se você não souber resolver cada caso, a gente não consegue, né? A gente não consegue. A gente sempre vai ter aquele frio na barriga. Será que vai dar certo? Que eu falo que é a fórmula de cor da esperança, né? Você bota lá, é o colorista da esperança, né? Eu tenho criança esperança e o colorista esperança, que é aquele que joga lá e senta e reza atrás do lavatório. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E fica com todo aquele mal-estar e tal. Acho que todo mundo já passou por isso, muita gente ainda passa, justamente porque não sabe como fazer, né? E tá tudo bem não saber. O grande lance é continuar querendo achar que a Terra é plana. E na verdade não é, a Terra é redonda. E com a Terra redonda a gente viu uma infinidade de possibilidades melhores, tanto para se viver e tudo mais. Beleza. Uma das coisas que a gente estava conversando né, outro dia, assim, como que você faz para fazer a fórmula de cor? Como que você cria a fórmula de cor? Como que eu crio a fórmula de cor? Bom, primeiramente, o que é essa fórmula de cor? Quando a gente recebe eu não sei como cada um trabalha, mas a verdade é que o jeito certo é você recebe o cliente, você faz uma entrevista, entende o que ele quer, olha o cabelo, sente o cabelo, e aí você vai para o seu processo criativo. Muita gente acha que o processo criativo do cabeleireiro, ou do colorista principalmente, é a hora que ele está aplicando. E a verdade, o processo criativo da nossa profissão, do colorista profissional, é antes de aplicar. Que é quando ele define qual que é a cor que ele vai usar, quais as quantidades, qual vai ser o oxidante, qual vai ser a quantidade. E já imagina que tudo aquilo vai virar o resultado final. Já também define qual técnica ele vai usar, como ele vai fazer com tudo isso. E é nesse pedacinho, a hora que cria essa fórmula de cor, a hora que cria a receitinha para aquela cliente específico, que é a mágica, que é o processo criativo mesmo do colorista profissional. Então, como que eu crio cor? Deixa eu separar, eu sou um cara muito sistemático. Eu acho que o primeiro passo, aqui passo 1, é entender a sua coloração. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Como assim? Eu só quero uma fórmula pronta. Bom, se você quer uma fórmula pronta, uma fórmula milagrosa, mágica, você está no lugar errado. Aqui eu vou te ensinar a montar a fórmula mágica para cada cliente. E o primeiro passo para você fazer a mágica é você entender como que é o baralho do mágico, é você entender como a coloração funciona, né? Aliás, isso daqui, entender a sua coloração, é um tema que eu abordo muito a fundo em todos os cursos de cor que eu dou, no colorimetria profissional, no Master em Colorimetria Verdadeira. Isso aqui é meio que o pontapé inicial, é o trilho do trem
por onde esse trem vai passar desde o começo. Então, o que acontece? O passo 1 é entender essa coloração. E o que é entender a coloração? Entender a coloração é o seguinte, ó. Eu estou com uma tabela aqui, que eu usei uma aula que eu gravei há um tempo atrás e que ainda está aqui. Então, olha só, como que você entende a sua coloração? Bom, primeiro, a coloração é formada pelas tonalidades, tá? Toda coloração é do mesmo jeito e você tem aqui as matizes, as nuances, enfim. E o que você precisa entender da coloração para conseguir criar realmente a fórmula de cor certeira? Você precisa entender principalmente as matizes. E aí depois de você saber quais matizes, o que você precisa entender das matizes, qual número representa cada matiz. Por que eu estou falando isso? Porque mesmo que eu passe uma receita, mas que eu passe uma fórmula para uma pessoa, se eu passar uma fórmula de vela e a pessoa reproduzir uma fórmula de Schwarzkopf ou de Igora, né? Acho que e não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque cada coloração tem uma nomenclatura diferente de numeração. Então, esse é o grande problema das pessoas. Esse é um grande problema. Por exemplo, a pessoa tá lá, tá assistindo um workshop de alguém. Aí o fulano lá tá fazendo um cabelo com uma coloração, com um tipo de coloração. Aí ela pega aquela numeração, só que aí ela vai precisar comprar aquela mesma tinta. Exato. Ela não vai poder trabalhar com aquilo que ela tem lá no salão dela. Não, a não ser que ela saiba entender a coloração. Porque se ela pegar a coloração, vamos supor que o cara tá fazendo lá com a Chesterfield. E ela pega a tabela de coloração da Chesterfield e vê que o 6-1, por exemplo, é um 6 mate. Beleza, então o 1 dessa Chesterfield é mate. E aí ela vai pro salão dela e vai ver o que é mate na coloração dela, que de repente pode ser o 2, pode ser o 8, pode ser o 9, pode ser o 19, que sabe? Não dá pra saber se eu não souber qual que é a coloração e não ver essa tabela. Felipe, mas você sabe a numeração de todas as colorações? Na verdade não, na verdade eu só tenho decorado uma que é a vela que eu mais uso. Quando eu preciso usar Keone mesmo, eu preciso olhar na tabela para saber. E o jeito mais fácil de você olhar é indo direto no pigmento puro, ó. São esses pigmentos aqui que você vê lá, ó. O 011 é o cinza, o 010 é o azul, dourado, acobreado, vermelho, tal, etc, roxo, né, violeta e verde ou mate. Ah, Felipe, minha coloração não tem pigmento puro. Aí é só você vir aqui nas colorações e olhar lá o nominho. O que é o 1? Ver qualquer coloração que seja barra 1.1 ou vírgula 1. O que está escrito embaixo lá? Olha aqui, ó. Cadê? 9.1. Loiro muito claro cinza. Pronto, eu já sei que 1 é cinza. Vou no 2. Loiro muito claro pérola. Já sei que é pérola. Vou no 3. Loiro muito claro dourado. Já sei que é dourado. E assim sucessivamente, né? Você consegue descobrir qual que é a matiz. Qual é o número referente a cada matiz. Uma pergunta que a gente recebeu logo no começo do curso era de uma aluna falando assim... porque a gente pedia a tabela de coloração da aluna, né, ou do aluno, para que o Felipe pudesse fazer, né, uma tabela. Na verdade, eu criei a NeutroTab, que é uma tabela de neutralização em que eu já entrego a tabela prontinha para você usar para neutralizar, e aí eu precisava da tabela de coloração que a pessoa usava. da marca que os alunos usavam, isso, né? Exato. Essa NeutroTab inclusive está nos dois cursos de cor, né? No colorimetria verdadeira e no colorista profissional. E no colorista profissional. Então, e aí o que aconteceu? Ela teve um problema, por quê? Eu acho, né? Eu acredito, isso eu não perguntei pra ela, mas eu acho que ela era uma dessas pessoas assim, que ia num curso, comprava aquelas colorações que tinham sido dadas lá no curso. Aí ela ia em outro curso, e eles fizeram uma modelo e ela comprava aquelas colorações. Então, no final das contas, ela tinha lá no salão dela 7 marcas de colorações diferentes, né? E que ela não conseguia usar entre si e que ela não sabia usar diferente. E a verdade que ninguém fala, a verdade é que não tem problema nenhum com isso.
Ficar usando cores tem diferentes de problema marcas nenhum. diferentes. Não tem problema nenhum com isso. O problema que você pode enfrentar é uma diferença, de repente, de concentração de pigmento, etc. Que, na verdade, não é bem assim. Você pega marcas similares, você consegue usar, não tem problema nenhum com isso. O único problema disso é que você vai ter que, na hora de mesclar, você tem que saber que o número depois da barra lá, o número da matiz de um é cinza, o 1 da outra é verde, o 1 da outra é dourado e o 1 da outra é azul e tá tudo bem. Mas esse é um grande problema, porque isso é uma coisa que as pessoas não sabem, né? Exato, as pessoas não sabem, elas acham que, né, a maioria dos profissionais, elas acham que o 1 é sempre cinza, o 3 é sempre dourado. Porque foi aquela primeira que ela teve contato. Não, porque existe as grandes marcas, elas seguem um pouquinho, mais ou menos igual ali. Só que, por exemplo, quando eu pego, olha só, tem algumas diferenças menores ainda. Por exemplo, na Keone, a gente tem aqui nos pigmentos puros, a gente tem o 010 e o 011, tá vendo? Uhum. Na vela, 011 também é cinza. Mas o azul da vela é 088. Então, o que eu sei aqui da Keone? Que o 011 tem mais concentração de azul. Certo? Porque ele chega a ser um grafite azulado. Na vela já não necessariamente, já é um azul menor. Tanto que, por exemplo, aqui na Keone, o verde chama verde. Na vela, o verde chama mate. Então ele é menos verde, digamos assim. Ele tem um pouco mais de amarelo, tá? Tá. Então ele tem um pouco mais de amarelo. Então quer dizer que não interessa se a pessoa tem 25 marcas diferentes de cor no salão dela. O importante é ela saber qual é a matiz de cada uma dessas tintas. Ela tem que saber qual número representa qual matiz. Sabendo isso, acabou. Tanto que todo curso que eu ensino, você sabe disso. Eu não falo de número, eu falo de... então nós vamos jogar aqui um 7 acobreado, e não um 7,4, 7,5, 7,8, 7,9. É um 7 acobreado. Ah, Felipe, mas por que você usa o número da tonalidade? Porque a tonalidade, sim, é uma convenção. Né? É sempre o que a é mesma. convenção? Convenção é que todo mundo usa o mesmo sistema. A tonalidade é uma convenção. Em qualquer marca, o 1 vai ser preto e o 10 vai ser loiro claríssimo. Não tem distinção isso aí. Se um dia tiver essa distinção, a gente vai precisar entender, precisar fazer essa similaridade igual hoje a gente precisa fazer com matiz, porque é muito difícil achar duas marcas idênticas. Muito difícil mesmo. Principalmente quando a gente parte para mate, quando a gente parte para azul, quando a gente parte para violeta. Cada marca é um número diferente. Né? Então, o primeiro passo é esse, é entender o que você está usando, é entender, é saber como é o baralho do mágico. E o passo 2, e aí a gente entra mesmo em formulação, na verdade você saber, você definir a cor atual. Isso aqui, a maioria dos coloristas já tem um exercício desse de definir a cor atual. O que é definir a cor atual? É você saber que cor que está o cabelo. E mesmo assim eu vejo muita gente errando. Todo mundo tem facilidade em definir a altura de tom. Então, por exemplo, pegar um cabelo e falar, não, isso aqui é um 6. Está na altura de 6. Beleza. Qual que é a grande dificuldade? Mais uma vez, achar a matiz. Por que é uma dificuldade achar a matiz? Primeiro porque geralmente o colorista ele não tem, no geral, tá, gente? Se você tem essa atenção, ótimo, maravilha, continue assim. Mas no geral o colorista tem a mania de bater o olho, olhar e falar, é tal cor. Vira as costas e vai. E vai preparar e faz tudo. Mesmo porque a maioria acredita que o processo criativo está em aplicar e não. A verdade é que aplicar qualquer um aplica. A verdade é bem essa. Se não fosse assim, não teria tanta gente se pintando os cabelos fazendo em casa, né? Entendeu? Então, definir a cor atual. E aqui tem uma grande sacada. Tá? Uma sacada meio óbvia, mas se você não faz, comece a fazer para você começar a treinar o seu olho, é você pegar ali a tabela e colocar do lado do cabelo da sua cliente e comparar mesmo, e ver qual que chega mais perto, pronto.
com o tempo você já vai ter um apuro para entender se aquele é um set com dourado, se é um set acobreado, se é um set bege, se é um set pérola, o que seja. E aí, só que uma grande dica para você definir a cor atual é o que? A matiz, ela é muito sensível à cor da luz, né? A gente sabe que a cor, ela é a reflexão da luz. Então, qual que é a luz que contém todas as ondas de cor? É a luz do sol. Então, se o seu salão, por exemplo, tem lâmpada daquela mais azuladinha, toda a matiz vai parecer mais fria do que é. E se ela tem lâmpada amarelada ou lâmpada dicróica, todo o cabelo, toda a matiz vai parecer mais quente do que realmente é. E a única saída para isso é você definir a cor atual à luz do sol. Eu vou levar minha cliente lá pra fora pra ver o cabelo dela no sol. Vai. Mas eu trabalho no shopping, etc. Se você não fizer isso, você nunca vai conseguir definir a cor atual. E não tem como colocar uma luz diferente? Existia um tempo atrás uma lâmpada que era uma lâmpada chamada neutra. Que eu não achei mais, parece que nenhuma marca, não sei porquê, mas muito difícil achar, pelo menos aqui no Brasil. Mas e aí pode misturar? O que se pode fazer é misturar a luz, aquela luz amarelada com a luz azulada. Não é a mesma coisa que a luz do sol, mas já é melhor do que ter só uma das duas. E aí a gente vai colocar sempre numa proporção de 2/3 da amarela para 1/3 da azul. Né? Por quê? Porque a azul ela é mais... O azul mata o amarelo, em termos de cor-luz. Então, para se chegar um pouco mais perto da coloração da luz do sol, a gente usa aí amarelo e azul nessa proporção. Dito isso, vamos ao passo 3. Que é definir cor desejo. E definir a cor desejo é bem simples. Definir a cor desejo é aquela história. O cliente chega, mostra uma foto pra você e fala: eu quero meu cabelo dessa cor. E pronto. Essa é a cor desejo. E aí você vai ter que achar lá na tabela qual que é essa cor desejo. Tá? E aí a gente vai finalmente... Vamos formular essa parada, né? Pô, Felipe, 3 passos antes de eu... E eu nem pus a mão na massa ainda. Pois é. Aí é que tá. Quando a gente vai construir uma casa, qual que é a primeira coisa que se faz? O alicerce. É a base da casa, fundação. E alguém vê isso daí, quando está sendo construído? Ninguém vê. Ninguém vê. Só vê a hora que começa a subir a primeira parede. Só que aí já foi tanto trabalho, tanto material, tanto não sei o quê, que aí é que o pessoal começa a ver. E aqui ainda ninguém viu, e a gente vai ter mais alguns passos aqui sem ninguém ver o seu trabalho. Só que o final, a hora que essa casa estiver pronta, a hora que esse cabelo estiver pronto, aí você vai colher os frutos desse trabalho prévio. Que legal, né? Passo 4. Depois que a gente definiu a cor atual, entendeu sua coloração, definiu a cor atual, definiu a cor desejo, aí a gente vai, propriamente dito, criar a nossa coloração. Então, definir a coloração. E como que a gente define a coloração? Vamos lá. Se a cor desejo for mais clara que a cor atual, né? Isso contando que a cor atual é um fundo natural, porque se for colorido, não tem como a gente clarear a tinta, não clareia a tinta, coloração não clareia a coloração, tonalizante não clareia tonalizante, e a única coisa que clareia a cor cosmética é descolorante. Então vamos contar que não seja o caso, tá? Isso é um pré-requisito que a gente que o colorista já tem que saber disso. Aliás, é impressionante o tanto de pergunta. A gente estava até dando uma olhada em umas perguntas, né, sobre o assunto um pouco antes aqui de fazer o papo de colorista, de gente que ainda acredita que consegue ali clarear 1, 2 tons com coloração em cima de coloração. Não consegue, é zero, não consegue. A cor cosmética não foi feita para clarear a cor cosmética. Não contem com isso. E aí como que eu defino a coloração? Então, se a gente quer clarear,
o que a gente faz? A gente usa a tonalidade, e aí dentro de definir a coloração a gente tem que definir a tonalidade e a matiz. E como que eu defino a tonalidade que eu vou usar? Se a cor desejo for mais clara, vamos supor, cor atual é um 7, um 6 a cor atual. E a cor desejo é um 8, eu tenho que subir 2 tons. Que altura de tom eu vou usar de coloração para chegar na cor desejo? Ué, a cor que vai de ser? 6 para 8. 8? 8, exatamente. Muita gente quer usar 9, quer fazer um trimelique, não. A tonalidade que a gente vai usar é igual à tonalidade da cor desejo. E se eu for escurecer? 6 para 4. Ou de 8 para 6 ou 5. Qual que é a tonalidade que eu vou usar? O mesmo número? O mesmo número. Então olha só, gente, qual que é a tonalidade que a gente vai usar? Sempre é a mesma tonalidade da cor desejo. Tá? Eu não sei por que tem alguns que inventam. Não é para inventar. Se o seu objetivo é essa tonalidade, é essa tonalidade que a gente vai usar. Ah, mas não vai clarear. Meu, se a tonalidade da coloração é 8, ela foi feita para chegar em 8. Não foi feita para chegar em 7. Se você colocar o 9, você vai abrir mais do que deveria. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai tirar no 8 e o 9 não tem pigmento suficiente para chegar na matiz que a gente quer em 8. Porque quanto mais claro, olha só que interessante. É por isso então que tem algumas pessoas que ficam com aquela, ou com uma tiarona mais clara na raiz, ou então mais escura? É por causa disso? Pode ser sim. Tem algumas outras coisas que criam essa tiara, né? Mas pode ser sim. E olha só, gente, por que acontece aqui, ó? Quanto mais escuro o cabelo, mais pigmento ele tem. Mais concentração de pigmento. E quanto mais claro, menos pigmento. O que acontece? Se você usa um 9 para clarear um cabelo de 6 e vai tirar ele na hora que ele chegar no 8, o que acontece? O 9, ó, o 9 tem menos pigmento do que o 8. Então se você quer chegar num 8, por exemplo, acinzentado, e você põe um 9 acinzentado, o que você está fazendo? Você está colocando menos pigmento acinzentado. Ele não vai ficar acinzentado em 8. Ele pode ficar acinzentado na hora que a gente chegar lá no 9. Então se você quer chegar em 8, você tem que usar o 8. Deu para entender? Acho que sim. Maravilha. E aí, beleza. Tonalidade, cor, desejo. Antes, vamos lá, responder o que você tinha falado. Eu só precisava terminar aqui essa linha de raciocínio. Que é a questão da tiara. A tiara ela acontece principalmente por causa de deficiência na técnica de aplicação da coloração. Tá? E pode acontecer também por formulação. Se essa tiara acontecer, né, se essa diferença raiz e acontecer no cabelo todo, aí com certeza é uma questão de formulação. Entendi. Tá? E aí definir então a tonalidade, que é a tonalidade da cor desejo. Ah, mas não vai clarear e tal. Calma. Para a gente ter um poder de clareamento maior, o que a gente vai mexer é na reação química que essa coloração vai ter que ter. E como que a gente acelera ou desacelera a reação química na nossa fórmula de cor? Depende do oxidante que a gente vai usar e a gente já vai chegar lá. E aí, então a gente vai definir a matiz que a gente vai usar. Tá? E essa matiz, como que a gente vai definir? Né? Da cor atual para a cor desejo. Nós vamos definir da seguinte maneira. A gente sabe qual que é a cor atual. A gente definiu a cor desejo. E a gente precisa ver se nós vamos precisar só pigmentar da cor atual para a cor desejo. Né? Ou seja, vou supor que a cor atual está em dourado. E a gente quer ir para uma cor acobreada. Tá? A gente sabe que é só colocar lá o acobreado e ele vai ficar. Sim. Tá tranquilo. Algumas vezes a gente precisa neutralizar, ou seja, quando a gente quer ir de uma matiz quente, uma matiz dourada para uma matiz acinzentada.
a gente precisa neutralizar e pigmentar, né? A gente neutraliza e coloca ainda um pouquinho de cor fria a mais ali para conseguir chegar na cor desejo. Ou quando a gente quer muita intensidade, então a pessoa está com uma cor neutra, natural, e ela quer um vermelho bem intenso, então a gente super pigmenta, que é colocar o vermelho e colocar mais ainda pigmento puro vermelho para intensificar isso. Então a matiz vai ser definida se vai ter neutralização e adicionar a matiz desejada. Tá, e assim, ó, é engraçado citar aqui nessa questão da matiz o seguinte. Em outro, tem uma aula que eu dou, que é a aula do GPS da cor, que eu mostro por que a estrela de Oswald é incompleta para nossa profissão, né? E por que ela é incompleta? Porque ela não conta com o fluxo e o contrafluxo da cor. O que é isso? Por exemplo, igual num GPS, quando você está no contrafluxo, né? Ou seja, você tá no meio do trânsito, né? Em São Paulo tem muito isso, né? Quando você está no contrafluxo, tem uma rua lá em São Paulo que tem 3 faixas que vão e 3 faixas que voltam. Igual a operação descida e subida da serra. Quando você está no contrafluxo, né? Quando todo mundo está descendo e você está subindo, o que acontece? Muitas vezes você vai ter que pegar uma estrada pior, ou se você pegar a mesma estrada, você vai pegar uma pista só, enquanto vão ter 7, 8 para o fluxo. Então o contrafluxo é isso. Quando você anda no contrafluxo é mais difícil, é mais demorado, a gente precisa de mais coisas para conseguir passar por aquilo. O que é isso que você está falando de fluxo contra fluxo? É que nem subir e descer, né? Para baixo todo santo ajuda, é bem isso. Né? Para baixo todo santo ajuda. Então, por exemplo, ir do dourado pro... Então, olha só, quando a gente sai de um cabelo amarelo, de um cabelo dourado para um cabelo cobreado ou vermelho, é muito fácil. É só meter bala lá na cor que a gente quer e vai ficar aquele ruivo lindo, maravilhoso, né? E quando a gente vai do cobreado do vermelho pro dourado, como é que faz? Só botar lá o negócio? Quem já trabalha com cabelo há um tempo sabe que não é assim que funciona. Não, se você botar o dourado lá num cabelo vermelho ou acobreado, simplesmente não vai acontecer nada. Não vai mexer no cabelo. Certo. Né? E eu não sei como ensinam hoje em dia nos cursos normais, mas a verdade é que o certo, geralmente eles provavelmente vão dizer para fazer uma descoloração, né? Para fazer uma limpeza de pigmento. Que tá tudo bem, mas não necessariamente a gente precisa fazer isso. Precisa fazer isso. A gente pode neutralizar esse cabelo e aí pigmentar. E aí a gente tem Por que eu falo de contrafluxo? Porque uma coisa é você ir, né, do dourado pro vermelho, então a gente vai direto. Agora, do vermelho pro dourado a gente não vai direto, a gente faz uma escala aqui na neutralização. E aí vai pra lá. Então esse é o contrafluxo. E esse é o fluxo. E aí, quando a gente faz... Precisamos entender isso. É por isso que a maioria dos cabeleireiros, quando eu vejo muita gente perguntando nos grupos e tal, por exemplo, tem um monte de gente, eu quero sair do vermelho para ir pro ruivo, será que tem jeito? Aí começa a chover um monte de gente falando que não tem jeito. Aí um monte de gente fala que tem que descolorir. Aí um monte de gente fala que ela precisa escurecer o cabelo primeiro. Essa é a pior. Né? Pra depois poder fazer... A verdade é que dependendo da cor desejo, você pode neutralizar, como você pode descolorir, e tá tudo bem nisso, não tem problema nenhum em fazer uma descoloração no cabelo vermelho. Tudo depende da tonalidade e matiz que você quer. Final. Tá. Né? Mas você consegue aí muitas vezes evitar descolorir um cabelo desse fazendo essa neutralização e pigmentação. Então, e aí a gente define a coloração. Tá? E aí tranquilo. E o oxidante? Será que nós temos espaço aqui para o passo 5? Melhor subir, né? Vamos virar a página então? Vamos lá!
Passo 5. Então vai você. Com esses braços curtos que eu tenho? Oh, nem conta! Passo 5. Então a gente entendeu a nossa coloração, a gente definiu a cor inicial, definiu a cor desejo e definimos a coloração. E o passo 5 é oxidante. E aí existe uma regrinha muito básica, muito tranquila para a gente definir o oxidante, que é o seguinte. Você vai fazer uma perguntinha. Vai clarear? Mais uma vez, se for clarear, nós estamos contando que nós estamos fazendo uma coloração no cabelo de fundo natural. Certo. Né? E aí vai clarear? Então, se for clarear, a gente vai usar a seguinte regra. 1 a 2 tons, a gente vai usar o 20 volumes. 2 a 3 tons, a gente vai usar 30 volumes. Olha só que fácil. 3, né, 2, 20, 3, 30. 3 a 4 tons, a gente vai usar o de 40 volumes. Ah, quer dizer que pode usar 40 volumes com coloração? Opa! Não só pode como deve. Se a gente quer clarear 3 a 4 tons, a gente vai precisar usar 40 volumes. E é preferível a gente usar a coloração com 40 volumes do que o descolorante com 20. Ah, vai agredir menos o cabelo. Exatamente, você vai ter mais controle da cor. Essa foi uma pergunta também que eu ouvi o pessoal fazendo. Se tinha como deixar uma pessoa loira com coloração, sem usar descolorante. Tem. Então dá pra fazer. Tem, depende do tom inicial, né? Com coloração. Porque se você tiver que clarear mais do que 4 tons, aí você vai usar ou um super clareador, que é uma coloração com uma adição ali de um descolorante, ou realmente o descolorantão mesmo. Porque mais do que isso. Aí alguns espertinhos vão dizer, vou clarear 5 tons, vou usar de 50 ou 60 volumes. E a verdade é que aí você não consegue. De 40 volumes a gente tem um pouco de perda da pigmentação da coloração, mas ainda é bem aceitável. Mas a partir disso a gente já tem uma perda considerável, porque o oxidante ele passa a ser tão concentrado que ele oxida tão rápido essa coloração que ela não tem a possibilidade de ser revelado do jeito que deveria no cabelo. Né? Mas ainda tem oxidante de mais de 40 volumes? Não para cabeleireiro, mas existe, né? Existe para outros fins. É verdade, né? Outro dia a gente colocou um vídeo de uma história que o Felipe contou sobre uma cabeleireira nossa aqui, que é muito antiga no salão, falando de uma oxigenada de 120 volumes que eles usavam aqui. Ela usava. Uma doideira. E aí várias pessoas começaram a perguntar sobre isso e tudo mais. E aí teve uma pessoa que até virou e falou assim, essa daí de 120 deve ser a que agora é a de 40. Uma moça que ela é química, ela viu ela viu o vídeo e viu o comentário e foi lá e escreveu, falou, não, tem mesmo, inclusive tem até hoje e tudo mais. Tem até hoje, inclusive acima de 60 ou 80 volumes ela não pode vir em plástico, né? Ela vem em potes de vidro. Pouco corrosivo, né, gente? Então é o seguinte, vai clarear, é isso aqui, ó. É isso aqui que você vai seguir. Felipe, e se tiver 80% de branco? É isso aqui que você vai seguir. Você vai clarear. Mas o cabelo branco não clareia. Então, só que se ele tem 70%, 80% de branco, nós temos o quê? Nós temos um pouquinho de cabelo pigmentado. E é esse cabelo pigmentado que você vai ver se você vai subir ou não esses tons, tá? Mas e o cabelo branco? O cabelo branco tá tranquilo. Ele vai seguir a oxidação lá. Quanto maior a volumagem, maior a oxidação. Maior a velocidade de oxidação e maior a oxidação final. O cabelo branco, como ele é branco, pouco importa, né? Você vai ter mais agressividade, só que imagina você pegar um cabelo que é 50% branco, por exemplo. Uhum. Tá?
Só que o pigmentado é na altura de 4, né? Então ele é bem escuro, bem escuro. E aí você pega, não, é cabelo branco, vou usar 20 volumes. Aí você usa 20 volumes, só que a pessoa usa uma tonalidade 8, ou seja, são 4 tons acima do tom dela. E aí você usa 20 volumes, o que vai acontecer? Onde ela tem o cabelo preto, vai ficar que cor? Vai ficar tonalidade 6. Vai ficar castanho. Então ela vai ter, onde era preto, vai ficar castanho clareado assim, né? Daquele jeito feio, porque como nós vamos usar a coloração 8, não vai ter pigmento suficiente para colorir aquele cabelo preto, então ele vai ficar só desbotado, aquela cor de burro quando foge. E o branco vai ficar lá no 8 bonitão, então você vai ter uma mescla ali. E é por isso que você tem que usar e aí não vai ficar a volumagem, não vai ficar bonito, você vai usar a volumagem de acordo com o cabelo que ainda está pigmentado, para você poder clarear o tanto necessário. E quando não vai clarear? Então vamos pôr aqui, ó. Tom 1 igual ou menor. Aí nós vamos usar menos do que 20 volumes. Né? Então o que nós vamos usar aqui? 10 volumes. 13 volumes, que algumas marcas têm, 15 volumes. E é isso. E também, por que não, o de 20 volumes, se você se sentir seguro. Mas não tem necessidade, a gente pode usar tranquilamente de 10, de 13, de 15 volumes. Se não for se a gente for escurecer ou se for ficar no mesmo tom. E aí, tá bem tranquilo. É isso daí, é esse o passo a passo da nossa fórmula de cor. E a última coisa que eu vejo, mas não menos importante, passo 6, é o tempo que a gente vai deixar. Tempo. Uma das principais... Bom, primeiro maior problema que acontece, que eu vejo, é que o pessoal a maioria dos coloristas não pesam a sua fórmula de cor. Quando você faz uma fórmula de cor, ela precisa ser precisa. A gente precisa pesar, ou pelo menos marcar muito bem ali no tubo o quanto a gente está usando. Eu vejo muita gente usando no olho. Gente, isso aqui não é receita do almoço, isso aqui é uma reação química, não pode ser feito desse jeito. É igual o bolo. O bolo, de repente, você erra um pouquinho, e o bolo desanda, o bolo não cresce, o bolo... né? Então, é isso. E o tempo também, porque o tempo é a diferença entre queimar o bolo e deixar o bolo cru. Então, a gente precisa ter o tempo exato. Não deixe passar nenhum minuto do tempo da coloração. E aí você vai ter tudo isso aqui que eu falei, você vai conseguir colher os frutos de forma muito mais tranquila. Que coisa, não? É bastante coisa. É bastante coisa, mas é a terra redonda. Já já você se acostuma e isso aqui é parte da sua vida. Enquanto a gente ainda tem a imagem da terra plana, a coisa realmente fica um pouco mais difícil de entender. Mas, gente, é passo a passo, é tranquilo, é só seguir. Certo. Aí você tinha começado a falar sobre o caso da sua... o caso da estoquista que queria que você usasse as colorações que estavam empacadas, certo? Isso. E aí eu lembro que você começou a me contar essa história, só que aí, quando a gente vai fazer a coloração, então, num cabelo branco, você sempre primeiro escolhe o tom que vai ser, então a base, para depois escolher a matiz. Perfeito. E aí você me falou que todas essas colorações, ela não tinha nenhuma tinta base. Nesse desafio não tinha tinta base, eu precisei criar essa cor que era uma... Ela tava com a raiz branca, né? Então a ponta e o comprimento tava num set neutro. E aí precisava criar esse set neutro. Que até então era tranquilo, ela usava um set 0 com um set 0, né? O set neutro com um set acinzentado, se não me engano. Uhum. E aí eu precisei criar essa cor com o que tinha lá. E o que eu me lembro, eu não vou lembrar o número da cor, e também mesmo que eu lembrasse eu não ia falar, porque nós estamos aqui para estudar cor e colorimetria e não matemática da cor, que aliás
eu acho que é completamente desnecessária na matemática da cor. Mas a verdade é que ela usava então um 7-0 com um 7 cinza. Tá? Isso era o que ela usava. Ela tem 80% de branco. E ela usava 7 cinza com 20 volumes. Tá? E aí o que eu pude fazer, né, o que eu construí ali com o que eu tinha, foi um 7 pérola, com um 7 dourado. Com 10 volumes. Então, a verdade foi essa. Eu usei um 7 pérola com 7 dourado. Aí muita gente vai falar: opa, desculpa, gente, errei aqui, ó. Sempre erro esse pedaço aqui. Eu usei um 6 dourado. E eu já vou explicar o porquê desse 6 aqui. E a verdade é que eu usei o 7 pérola porque a gente estava discutindo justamente isso. Porque o pérola é a junção de quais cores? De quais cores, geralmente, você que está nos assistindo aqui acha que é o pérola? O pérola é a junção do quê? Na verdade, o pérola... Você quer que eu responda? O pérola, gente, o pérola é o... então, aí é covardia, né? Ela estudou isso muito. O pérola, diferente do que... Diferente não. Todo mundo julga ela uma cor fria. E tá tudo bem até aí, realmente ela é uma cor fria. Mas todo mundo acha que o pérola não tem vermelho e que não tem amarelo. E a verdade é que ele tem, né? Não é? Uhum. Ele tem. O pérola ele tem. O pérola é a junção do azul muito claro com o violeta muito claro. E aí a gente tem azul muito claro, mais o violeta muito claro. E o violeta é a junção de azul e vermelho. E ele tem, gente, quanto A? O amarelo também na sua composição, um pouquinho amarelo. Olha pra pérola, olha pra pérola. Que cor que é a pérola? Se você pega uma pérola e coloca do lado de um sal, por exemplo, que o sal é branco, você vai ver que ela não é branca. Você consegue ela ver é amarela. Você consegue ver até um esverdeadinho nela, né? Exatamente, que é justamente amarelo com... Então tem as 3 cores primárias. Então eu escolhi o pérola por quê? Porque tem as 3 cores primárias. Vai me dar o fundo necessário para eu conseguir fazer essa tonalidade neutra. E era exatamente aquilo que você estava falando antes. É por isso que a gente precisa olhar o cabelo. A gente não, gente. Eu não faço coloração. Eu não entendo, de verdade. Eu entendo de cor porque minha faculdade era de artes plásticas. Mas eu não entendo de coloração. Deixo isso tudo para ele porque essa parte eu não faço ideia. Mas aquilo que o Felipe estava falando sobre olhar o cabelo na luz para que você realmente consiga enxergar a nuance que existe, a matiz que está esse cabelo é muito importante. E muitas vezes você tem muitas coisas que influenciam muito você no salão a saber de verdade que cor que é. Se a sua cadeira, por exemplo, for vermelha, vai influenciar na cor que você está vendo no cabelo, né? É uma das coisas que a minha avó sempre brigou a vida inteira, era pro salão ser branco. Cadeira branca, parede branca, tudo branco. Tudo branco. As pessoas, todo mundo vestido de branco. É. Então, porque na verdade porque isso. até uma parede, é a comparação. Né? É a comparação. Se você pega a pérola e olha ela na sua mão ou em cima de um pano preto, ela é branca, né? No máximo ela tem ali um brilho diferenciado. Brilho diferente, lá, né? Ela é furta-cor, né? Mas, então ela tem algumas variações e que depende muito da comparação que você tá colocando ela. Então é importante, né?
essa coisa da cor, eu sou muito chata com esse negócio de cor, o Felipe sabe disso. E não é só isso, né? As mulheres ainda têm uma vantagem sobre os homens. A gente enxerga mais. Independente de opção sexual, mas a mulher, ela tem uma genética que enxerga mais ondas de cor, então ela consegue diferenciar melhor as cores. Tem muita cor que o homem enxerga azul e é azul, e a mulher enxerga que um é azul não sei o que, o outro é azul não sei o que lá, o outro é azul não sei o que lá. E tá tudo bem, porque tá beleza, eu sou homem, não enxergo tudo isso de cor, mas como é que entendo cor. É a variação do vermelho melancia, do vermelho cereja, do vermelho goiaba, e você olha e fala, é tudo igual. Mas se põe todos eles juntinhos, aí você consegue ver. Dá pra ver. Mas no vucu-vucu ali na hora fica difícil mesmo. E a verdade... continuando aqui o esquema todo. E aí eu usei o quê? Então isso daqui, beleza, me deu uma base melhor, me deu as 3 cores primárias. E aí o que eu precisava? Eu já tinha o pérola, que é uma cor fria, né? Existe a questão de ter 80% de branco e o cabelo branco ter um pouco de pigmento azul. Todo cabelo branco natural tem um pouco de pigmento azul. Então eu já tenho também um pouquinho mais do azul aqui do cabelo branco. E aí eu coloquei um 6 dourado. E aí tem 2 curiosidades aqui. Bom, o dourado, obviamente, que é para complementar aqui o pérola, que é uma cor fria, juntando com o azul do cabelo branco, que também é uma cor fria, eu vou dar uma neutralizada, deixar essa cor mais neutra com relação a quente e frio, né? Uhum. Aí você pode me perguntar, por que você usou 6 e não usou 7? Por 2 motivos. O primeiro motivo é que essa coloração que eu usei, ela, pela minha experiência, ela é um pouco mais clara, ela é um pouco menos densa, na verdade, do que a coloração que ela usava, que era tudo 7. Então eu sabia que eu precisava tirar um pouquinho dessa claridade aqui, dessa luminosidade, dessa coloração. Mas mais do que isso, por que eu escolhi o 6 no dourado? Por que eu não inverti, né? Não coloquei o 6 pérola e o 7 dourado? Porque eu precisava de mais intensidade desse dourado nesse cabelo, justamente por causa dessa junção de 2 cores frias. E lembra que eu expliquei que, ó, do 1 ao 10, a gente tem aqui menos pigmento e aqui mais pigmento. Então eu estava aqui em 7, eu joguei o 6 para eu ter o quê? Mais pigmento dourado aqui nessa receita aqui. Não só por causa da coisa. E aí o que aconteceu? Eu fiz uma proporção de 25 gramas de um para 15 gramas de outro. Olha só, eu usei menos quantidade da coloração dourada, mas ela conseguiu ainda se sobressair aqui. Porque tem mais pigmento. Ela tem mais saturação, ela tem mais concentração de pigmento por causa da altura de tom. É por isso que você tem muito problema se você escolhe tom errado. Você escolhe o tom. Você tem um monte de gente que escurece cabelo. De cliente, eu tenho um monte de cliente que chega aqui e fala que, pô, escureceram meu cabelo. Por quê? Porque não consegue entender que precisa usar o tom certo. Que se você usa tom abaixo, você vai concentrar demais de pigmento, vai dar problema. Isso é o principal problema de chumbar cabelo. A galera vem escurecer cabelo e chumba o cabelo. Por quê? Porque não pensa nisso aqui, na profundidade. Aí vai lá, joga um cinza, por exemplo. Lá, se você jogar um pouquinho de cinza de um 4 acinzentado, a quantidade de cinza que tem num 4 acinzentado... É muita coisa, né? É muito cinzas. Tanto que uma coisa nem um pouco ortodoxa, que a minha mãe fazia isso, eu já vi ela fazer e é muito louco, é colocar uma coloração preta num cabelo super loiro para ficar platinado. Ela colocava uma gotinha do preto, diluía num monte de água morna e enxágua, pá! Ficava prateado. Uau. Só que é extremamente perigoso. Não façam isso. Pelo sem amor treinar de muito Deus. antes. Sem treinar Pelo muito amor antes, de porque Deus. tem que ser uma coisa muito rápida. Você tem que conhecer o que você está usando muito bem. E o cabelo da pessoa O também. cabelo não pode estar muito poroso, porque senão ele vai chumbar na hora. Mas funciona. Porque ele tem tanta concentração do azul, inclusive, né, que é esse azul que vai dar esse prateado. Assim. É como se a gente diluísse um preto, pega uma tinta preta, guache, põe num copo d'água, dilui ela bastante, ela vai ficar cinza. Né? Uhum. Vai ficar aquele cinza bem platinado mesmo, prateado. E é isso o que acontece. Então,
puta, mas isso é muito difícil, Felipe, e tal. Cara, não é difícil. Quando você vira o GPS da cor, que tem algum conteúdo aí no meu Facebook, no meu YouTube, que você vai encontrar lá uma aula que eu falo sobre o GPS da cor. E esse GPS da cor é o que vai te mostrar mais ou menos como você vai fazer isso. Existem várias aulas aí que você pode pegar e assistir, né? Inclusive essa questão aqui, ó, regra do oxidante, essa questão, isso tudo está no almanaque do colorista profissional, que tá aí também disponível para baixar se você quiser. É que na verdade assim, se as pessoas começarem a prestar mais atenção na cor que existe ali e não ficar tão preso nessa questão do que número que é, que cor que eu uso com isso que vai dar aquilo. Se as pessoas começarem a verificar o que você tem de junção ali dentro, acaba ficando mais fácil. E aí assim é muito mais fácil do que ficar fazendo continha. Porque no final a continha não vai te salvar. Não. Se usar continha, vai pagar a conta depois. Exato. O que é isso? Se todo mundo entender que todo cabelo tem as 3 cores primárias, vermelho, amarelo e azul, já é meio caminho andado. E aí você já começa a criar esse tipo de receita. E você tem que ter as 3 cores primárias. Felipe, mas e o 10? E o 10, como que você vai pôr vermelho no 10? Vai pôr vermelho no 10. Como é que você faz para matizar, pelo amor de Deus, um 10 amarelo? Qual que é a cor que matiza amarelo? Qual que é a cor que matiza amarelo? O violeta. Violeta. E o violeta é a junção de? Vermelho com azul. Pronto. Tá aí o violeta, tá aí o vermelho lá no 10. Né? Usa-se muito violeta, usa-se muito azul para tirar alaranjado, pra gente fazer essa neutralização. Muito mais violeta do que azul, né? Usa-se muito violeta mesmo. Algumas pessoas acabam usando o azul errado, tal, como se fosse violeta, mas tá tudo bem. A gente precisa entender isso daqui. E lá no GPS da cor, o GPS da cor ele mostra por que a estrela de Oswald está incompleta. Eu prefiro usar essa microestrela aqui, das 3 primárias, e usar o GPS da cor, que ele é muito mais completo. Você entende a questão do fluxo, do contrafluxo, das cores quentes, das cores frias e tudo mais. E a verdade é a seguinte: pô, mas é muito difícil. Não é difícil, você só está começando a enxergar a Terra redonda. E o que você tem que... E assim, se você quiser continuar procurando, né, a fórmula mágica, o milagre, a fórmula milagreira, tá tudo bem, eu entendo. Mas eu já te digo que é tempo perdido, é chover no molhado, é você realmente querer algo que não existe, né? Eu tô te passando aqui uma fórmula mágica, isso é uma fórmula mágica, cara. Passo a passo, 6 passos, e se você seguir isso e começar a entender essa questão do GPS da cor mesmo, da colorimetria, sem se apegar a continhas, eu acho que é blowing mind, né? A mente explode igual o Big Bang, vai avançando e tal. Igual o meu querido aluno que a Bia citou aqui, que tostou os neurônios, mas no fim conseguiu dar tudo certo. Eu tenho certeza que o dia seguinte dele ele já vai tostar bem menos, e no outro menos ainda, e no outro menos ainda, e no outro menos ainda. É um esforço realmente para mudar paradigma, é um paradigma muito forte essa questão da estrela de Oswald, essa questão da matemática da cor e tal. A galera procura, cara, eu podia muito bem, né, anunciar e falar curso de matemática da cor. Né? Chove, mas eu tô aqui, mas a questão é que a missão, a gente faz isso, não é porque a gente quer que chove, gente, a gente quer que as pessoas entendam a verdade sobre as coisas, a verdade sobre isso aqui, ó. A verdade que me ajudou a ajudar muitas clientes minhas, e é a verdade que vai fazer com que você tenha lá os alicercezinhos da casa, para essa casa ter uma boa fundação e conseguir sobreviver o máximo de tempo possível. Quiçá construir um arranha-céu em cima, porque não adianta você construir uma casa e matar em cima de uma tábua, não vai parar em pé. Uma hora vai cair, uma hora vem o lobo mau e sopra a sua casinha de palha, sabe?
E é isso, papo de colorista aqui, muito louco. Acho que eu falei demais, né? Então vamos finalizar. Obrigada pela presença de todos. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui na parte de baixo que a gente vai ter prazer em responder. E quem sabe a sua dúvida pode se tornar aqui mais um papo de colorista. Mais um papo de colorista. E eu queria deixar 2 recados. Um é, se você conseguir criar uma cor assim, baseado nessa aula, eu queria muito que você colocasse aqui nos comentários. Se você não conseguir também, coloca nos comentários. Que isso vai nos ajudar a criar mais coisa bacana, mais conteúdo bacana, né, pra vocês. Exato. Tá? E é isso. É esse recadinho que eu queria dar. Então, não tem milagre, né? Sempre concluindo aqui o nosso papo com a velha máxima. Não tem milagre, não tem mágica, o que tem é ciência. E quando a gente fala em ciência, nós estamos aqui para discuti-la, destrinchá-la do início ao fim. Perfeito. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Um grande abraço e sucesso sempre. Até a próxima. Até.